Você conseguiria imaginar uma civilização tão poderosa que dominou quase todo o mundo conhecido, mas que escovava os dentes com urina? Parece impossível acreditar. Mas algumas das práticas da Roma antiga são tão estranhas que hoje parecem invenção. Porém, para os romanos, tudo aquilo era completamente normal. Roma não era apenas um império de guerreiros, senadores e imperadores. Era também uma sociedade cheia de costumes curiosos, hábitos inesperados e tradições que hoje parecem quase inacreditáveis. O cotidiano romano escondia detalhes que dificilmente aparecem nos livros de história. Por trás das grandes batalhas e monumentos gigantes existia um mundo comum, feito de rotinas, crenças e práticas que revelam muito sobre como essas pessoas realmente viviam. Neste vídeo, você vai descobrir 10 coisas extremamente estranhas da Roma antiga. Algumas vão parecer engraçadas, outras chocantes. E algumas vão fazer você agradecer por não ter vivido naquela época. Prepare-se para mergulhar no lado mais curioso e inesperado do maior império da história, porque quanto mais você conhece os romanos, mais estranho tudo começa a parecer. E a primeira curiosidade começa com algo que hoje está no seu banheiro. Na Roma antiga, algo que hoje consideramos nojento era tratado como um produto extremamente útil: urina humana. Pode parecer absurdo, mas os romanos coletavam urina em grandes recipientes espalhados pelas ruas da cidade. As pessoas simplesmente urinavam nesses potes públicos e depois o líquido era recolhido por trabalhadores. Mas por quê? A resposta está na química. A urina contém amônia, uma substância que funciona como agente de limpeza poderoso. Por causa disso, ela era usada para lavar roupas. Nas lavanderias romanas, chamadas fulonicae, trabalhadores pisavam em grandes tanques cheios de urina e tecidos sujos. O processo ajudava a remover manchas e gordura das roupas, mas o uso não parava por aí. Alguns romanos também acreditavam que a urina ajudava a clarear os dentes. Isso mesmo, era usada como uma espécie de enxaguante bucal. E o mais surpreendente, esse comércio era tão comum que chegou a existir um imposto sobre urina, criado pelo imperador Vespasiano. Sim, até o xixi virava fonte de dinheiro em Roma. Imagine entrar em um banheiro e encontrar 20 pessoas sentadas lado a lado conversando. Isso era completamente normal em Roma. Os banheiros públicos romanos, chamados latrinas, eram espaços coletivos onde não existia qualquer tipo de privacidade. Em vez de cabines separadas, havia longos bancos de pedra com vários buracos alinhados. As pessoas simplesmente sentavam lado a lado. Enquanto faziam suas necessidades, conversavam sobre política, negócios ou fofocas da cidade. Era quase um ponto de encontro social. Debaixo desses bancos corria um fluxo constante de água que levava os resíduos para os esgotos da cidade. Roma possuía um sistema de drenagem avançado para a época, como a famosa Cloaca Máxima, uma das maiores obras de engenharia do mundo antigo. Mas o detalhe mais estranho era o método de limpeza. Não existia papel higiênico. Em vez disso, os romanos usavam uma esponja presa a um bastão, chamada tersorium. Depois de usada, ela era lavada em água ou vinagre e reutilizada pela próxima pessoa. Sim, compartilhada. Quando pensamos em gladiadores, normalmente imaginamos apenas violência. Mas na Roma antiga, eles eram muito mais do que lutadores. Eles eram verdadeiras celebridades. Os gladiadores lutavam em arenas gigantes, como o famoso Coliseu, diante de multidões de até 50.000 pessoas. Cada combate era um espetáculo cheio de emoção, sangue e suspense. O público torcia como em um evento esportivo moderno. Alguns gladiadores se tornaram tão famosos que tinham fãs apaixonados.
Existem inscrições antigas em paredes de Pompeia, feitas por admiradoras, dizendo coisas como selados, o gladiador é o suspiro das mulheres. Algumas mulheres ricas até se envolviam romanticamente com esses lutadores. Mesmo sendo muitas vezes escravos ou prisioneiros, gladiadores famosos podiam ganhar dinheiro, presentes e fama. Alguns chegavam até a conquistar a liberdade. E, ironicamente, homens treinados para lutar até a morte acabavam sendo os maiores ídolos do povo romano. Se existe algo que os romanos realmente levavam a sério, eram os banhos. Os banhos públicos romanos, chamados de termas, eram gigantescos complexos de lazer. Muito mais do que um lugar para se lavar, eles funcionavam como centros sociais. Lá dentro existiam bibliotecas, jardins, áreas de descanso, salas de massagem e até espaços para exercícios físicos. Mas o ritual do banho seguia uma ordem específica. Primeiro, as pessoas entravam em uma sala quente chamada Caldarium, cheia de vapor. Depois, passavam para uma sala morna chamada Tepidarium. E, por fim, mergulhavam em uma piscina fria chamada Frigidarium. O curioso é que os romanos não usavam sabão. Em vez disso, eles passavam óleo no corpo e depois raspavam a pele com uma ferramenta chamada estrigil. Isso removia sujeira e suor. O resultado? Uma mistura de higiene, relaxamento e socialização que podia durar horas. Hoje é comum sentar à mesa para comer. Mas os romanos ricos faziam algo completamente diferente. Eles comiam deitados. Nos banquetes romanos, os convidados se acomodavam em sofás chamados triclínios, apoiados de lado enquanto eram servidos por escravos. Comiam usando as mãos, conversavam, bebiam vinho e passavam horas desfrutando do banquete. Essas refeições podiam durar uma tarde inteira. Pratos exóticos eram comuns. Entre as iguarias servidas estavam flamingos, línguas de pavão, dormice assado e outros animais raros. Os banquetes eram também uma forma de demonstrar riqueza. Quanto mais extravagante a comida, maior o prestígio do anfitrião. E muitas vezes os convidados saíam tão cheios que precisavam descansar antes de continuar a refeição. Para os romanos ricos, comer era quase uma arte. A superstição fazia parte da vida romana. Muitos acreditavam que espíritos malignos ou inveja poderiam causar doenças, azar ou desgraça. Por isso, era comum usar amuletos de proteção. Um dos mais curiosos era o fascinum, um pequeno amuleto em forma de falo. Pode parecer estranho hoje, mas para os romanos, ele simbolizava proteção contra o chamado mal-olhado. Esses amuletos eram usados por adultos, crianças e até soldados. Alguns eram pendurados em casas ou carruagens. Outros eram usados como engolares. A ideia era afastar energias negativas e garantir boa sorte. Em escavações arqueológicas, muitos desses objetos foram encontrados espalhados por cidades romanas. Isso mostra que a superstição era levada muito a sério. Mesmo em um império famoso por sua engenharia e leis avançadas, o medo do invisível ainda dominava a mente de muitas pessoas. O casamento romano também tinha práticas curiosas. Uma tradição dizia que a noiva precisava usar um penteado específico feito com 6 tranças amarradas com fitas. Esse estilo simbolizava pureza e tradição. Outro costume estranho acontecia durante a cerimônia. A noiva dizia a frase: "Onde você for Caio, eu serei Caia". Era uma forma simbólica de declarar união total com o marido. Mas talvez o momento mais curioso era quando o marido carregava a esposa nos braços para dentro da casa. Esse costume ainda existe em alguns lugares hoje, mas em Roma tinha outro significado. Acreditava-se que a noiva não poderia tropeçar ao entrar na nova casa.
pois isso traria azar ao casamento. Então, o marido simplesmente a levantava para evitar qualquer risco. A medicina romana também tinha práticas que hoje parecem bizarras. Muitos remédios eram baseados em crenças ou experiências empíricas. Por exemplo, alguns médicos recomendavam sangue de gladiador para tratar epilepsia. Acreditava-se que a força e energia do lutador passariam para o doente. Outros tratamentos incluíam misturas de ervas, vinho, gordura animal e minerais. Alguns funcionavam. Outros, provavelmente, não ajudavam em nada. Mesmo assim, médicos romanos fizeram avanços importantes. Eles desenvolveram instrumentos cirúrgicos, técnicas de tratamento e conhecimentos de anatomia. Mas quando faltava ciência, a superstição entrava em cena. E muitos tratamentos misturavam medicina com crença popular. Quanto mais aprendemos sobre a Roma antiga, mas percebemos que aquela civilização era cheia de contrastes. Eles construíram estradas, aquedutos e cidades gigantes. Criaram leis que influenciam o mundo até hoje, mas ao mesmo tempo tinham costumes que hoje parecem extremamente estranhos. Escovar os dentes com urina, usar esponjas compartilhadas nos banheiros, acreditar em amuletos curiosos, ou transformar combates mortais em espetáculos para multidões. A Roma antiga era avançada e, ao mesmo tempo, surpreendentemente diferente da nossa realidade. Esses detalhes mostram que a história não é feita apenas de imperadores e guerras. Ela também é formada pelos hábitos do dia a dia e, às vezes, são justamente